Uma cena de gala reluzente, um cenário perfeito para os poderosos. E no meio de tudo, uma mulher grávida senta-se paralisada, enquanto seu marido atira um copo de vinho diretamente no seu rosto, na frente de sua amante e de sua mãe. Eles acreditam ter esmagado seu espírito. Acreditam que esta é a noite em que ela se quebra. O que eles não sabem é que ela é a acionista majoritária do império que ele diz controlar. Quando sua advogada entra naquela sala, tudo muda. O que se segue é uma luta por reputação, poder e verdade. E acredite, você não esperará o quão completamente o mundo dele desmorona assim que a verdade é revelada. Diga-nos a que horas você está ouvindo e de onde sintoniza. Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos saber. O restaurante mais exclusivo da cidade brilhava sob luzes douradas e quentes. Candelabros de cristal cintilavam sobre o grande salão de jantar, enquanto o suave murmúrio de conversas pairava entre mesas cheias de convidados influentes. No centro da seção VIP, talheres polidos reluziam sob a luz, à espera da família anfitriã da noite. Destinava-se a ser uma noite de elegância. Uma noite onde alianças se fortaleciam e reputações eram polidas. Ninguém esperava que o desastre chegasse em um vestido de maternidade de seda. Isabela entrou ao lado de seu marido, Augusto, uma mão repousada suavemente sobre sua barriga de grávida. Seus movimentos eram tranquilos, mas seu coração batia mais rápido do que ela queria admitir. A sala parecia mais fria do que o normal, apesar do calor das luzes. Lorena, a mulher que não deveria estar de pé ao lado de seu marido, levantou o queixo e olhou diretamente para Isabela com uma expressão de vitória. Era o olhar de alguém que já acreditava ter vencido. Dona Lúcia Braga, a mãe de Augusto, estava sentada com uma postura perfeita e um rosto cinzelado pela desaprovação. A mulher mais velha exibiu seu desdém no momento em que Isabela apareceu. Augusto não acompanhou sua esposa até seu assento. Em vez disso, ele puxou uma cadeira para Lorena como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o gesto atingiu a sala como um tapa em si mesmo. Uma mudança sutil percorreu os convidados. Isabela sentou-se em silêncio na cadeira que lhe restara e tentou acalmar sua respiração. Ela podia sentir os olhares se voltando para ela. Podia sentir também a completa indiferença de Augusto ao seu lado. Ela tocou a barriga novamente em proteção silenciosa. Uma luz quente brilhou na borda da taça de vinho de Augusto, enquanto ele a levantava. O líquido vermelho escuro rodopiou sob o cristal e projetou um reflexo sobre a mesa. Sua expressão, entediada e irritada, estava inteiramente dirigida a Isabela. Ela percebeu problemas no ar, embora tentasse se acalmar. Quando finalmente reuniu coragem para falar, sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ela disse a ele que se sentia um pouco indisposta. Augusto a interrompeu abruptamente e disse-lhe para não o envergonhar na frente de todos. Lorena soltou uma risada suave que continha uma pontada clara, e Dona Lúcia balançou a cabeça com visível desgosto. A equipe do restaurante parou em seus passos, sentindo a tensão aumentar. O peito de Isabela apertou. Ela não queria fazer um escândalo. Ela apertou os lábios e tentou novamente acalmar sua respiração. Augusto levantou a taça de vinho novamente. Seus dedos apertaram o gargalo. Um leve tinido ressoou quando ele apoiou a outra mão sobre a mesa. Os convidados perceberam que algo estava se formando, mas ninguém se atreveu a intervir. Ele se levantou lentamente, e a súbita mudança em sua postura fez com que todas as cabeças virassem. Ele caminhou para o lado de Isabela com passos deliberados. O brilho suave do candelabro iluminou os ângulos afiados de seu rosto, e seus olhos estavam cheios de frio desprezo. Isabela olhou para cima, confusa,
Seu pulso martelava em seus ouvidos. Ela conseguiu sussurrar, perguntando o que ele estava fazendo. Augusto respondeu com uma calma mais aterrorizante do que a raiva. Ele disse que ela o havia envergonhado naquela noite. Lorena recostou-se em sua cadeira, observando com satisfação. Dona Lúcia nem tentou esconder seu sorriso de complacência. Antes que Isabela pudesse articular um pensamento, Augusto levantou a taça e, sem hesitar, atirou o conteúdo para frente. O vinho tinto espirrou em seu rosto com uma força chocante. Um suspiro coletivo irrompeu das mesas ao redor. O líquido quente e pesado escorreu por suas bochechas, encharcou seu cabelo e se espalhou rapidamente por seu pálido vestido de maternidade. O tecido, antes elegante e macio, agora aderia à sua pele como uma mancha que se recusava a sair. Isabela cambaleou para trás, embora tenha permanecido sentada. Sua mão voou instantaneamente para sua barriga, enquanto o instinto tomava conta. Sua respiração se fragmentou. Ela piscou através do vinho e das luzes embaçadas. A sala explodiu em sussurros, mas ninguém sabia se deveria se levantar para ajudar ou permanecer em silêncio. Uma mulher perto da frente cobriu a boca e sussurrou que Isabela estava grávida. As palavras que ela proferiu tremeram de descrença. Lorena riu suavemente, como se a humilhação em curso fosse um entretenimento criado para seu prazer. Dona Lúcia falou alto o suficiente para que várias mesas a ouvissem e declarou que Isabela não deveria ter vindo. Seu tom implicava que a noite teria sido perfeita sem sua presença. A crueldade na sala apertou Isabela como uma corda que se encolhe. Suas mãos tremeram visivelmente. Sua visão ficou embaçada. Ela não conseguiu impedir o calor que brotava em seus olhos. Ela piscou novamente e uma lágrima caiu, atingindo a toalha de linho. Um garçom se apressou com bondade instintiva, mas Dona Lúcia o bloqueou abruptamente com um olhar furioso. Isabela observou, enquanto sua expressão de simpatia se desvanecia em medo. Augusto virou-se para os convidados e, com um gesto desdenhoso, anunciou que esta era simplesmente sua esposa. Ele então acrescentou que se envergonhava de chamá-la assim. Sua voz ecoou por todo o salão de jantar e caiu sobre Isabela como outro respingo de vinho. Os convidados trocaram olhares cheios de desconforto. Alguns balançaram a cabeça. Outros evitaram o contato visual completamente. Isabela tentou se manter firme, embora cada parte dela se sentisse exposta. Ela enxugou a bochecha com as costas da mão, mas o vinho continuou a pingar em seu vestido. Seu coração batia forte, não de raiva, mas pela picada da traição. Tudo ao seu redor ficou embaçado. A sala brilhante, que antes parecia grandiosa, agora parecia uma gaiola se fechando ao seu redor. Ela encontrou os olhos de Augusto por um breve momento. Ele a encarou, não com preocupação, mas com triunfo. Aquele foi o momento em que ela percebeu que ele havia querido isso. Ele queria que ela se sentisse pequena. Ele queria uma plateia. Seu peito apertou novamente, mas desta vez não era medo. Era o início de algo mais, algo que surgia silenciosamente dentro dela. O salão de jantar caiu em um silêncio estarrecedor. O incidente que nunca deveria ter acontecido agora vivia nas memórias de dezenas de testemunhas influentes. Nada poderia apagar o que viram. Por toda a sala, as pessoas sussurravam com descrença. Alguns murmuravam que Augusto havia cruzado uma linha imperdoável. Outros olhavam para Isabela com pena. No entanto, ninguém entendia a verdade. Ninguém naquela sala dourada percebeu que a mulher sentada, encharcada de vinho tinto, tinha o poder de destruir cada ilusão que Augusto havia construído. A cena se fechou como uma cortina. A vergonha era real. O silêncio era pesado, e a noite estava longe de terminar. O vinho tinto escorreu pelo pescoço de Isabela,
em linhas lentas e irregulares, como se o líquido quisesse abrir caminho em sua pele. O calor dele se dissipou rapidamente, deixando para trás uma fria pesadez que se agarrava a ela como uma segunda camada. Seu cabelo castanho claro escureceu ao absorver o vinho e ficou emaranhado contra suas bochechas. O vestido de maternidade, que antes era um tom pálido de creme, agora estava manchado com uma profunda mancha vermelha que se espalhava pelo tecido em um padrão distorcido. A visão por si só foi suficiente para silenciar até o convidado mais ousado do restaurante. Sua mão tremia incontrolavelmente. Ela tentou mantê-la firme, mas o choque já havia se instalado em seu corpo. A pequena contração em seu estômago a assustou, lembrando-a instantaneamente da criança que carregava. Ela pressionou a outra mão sobre a curva de sua barriga, como se a protegesse da crueldade ao seu redor. O salão de jantar, que há apenas alguns momentos zumbia com música suave e conversas sussurradas, agora parecia dolorosamente imóvel. O silêncio pressionava contra as paredes e se instalava em cada ombro como um peso muito grande para carregar. Os convidados trocavam olhares, mas poucos se atreviam a falar. Seus murmúrios saíam como respirações tímidas. Alguns observavam com os olhos arregalados. Outros olhavam para baixo por desconforto. Em uma mesa, uma mulher mais velha apertava suas pérolas. Em outra, um jovem casal se inclinou para a frente, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas ninguém fez um movimento para intervir. A atmosfera havia congelado todos em seus lugares. Lorena segurava o telefone baixo e o angulava com sutil precisão, capturando o momento como um predador estudando sua presa. Seu sorriso sarcástico revelava o quanto ela desfrutava da humilhação de Isabela. Dona Lúcia olhou para Isabela com uma expressão que sugeria não preocupação, mas desdém. Era como se estivesse vendo algo sujo se espalhando sobre seu piso impecável. Augusto sentou-se como se nada significativo tivesse ocorrido. Ele esfregou as mãos levemente e olhou ao redor da sala com um ar de desinteresse. Sua indiferença atingiu Isabela mais profundamente do que o vinho. Isabela tentou respirar devagar. Ela contou os segundos entre cada inalação, esperando recuperar o controle sobre seu peito trêmulo, mas sua respiração continuava engasgada. Uma lágrima escapou antes que ela pudesse impedi-la e caiu diretamente sobre a toalha de linho. A única gota escureceu o tecido e refletiu as manchas vermelhas que já se espalhavam em seu vestido. A música do restaurante sumiu em silêncio. Alguém perto da entrada levou a mão ao peito, assustado além das palavras. Um homem sussurrou para sua acompanhante, perguntando se Augusto havia perdido a cabeça. Sua voz tremia. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Isabela baixou a cabeça, tentando se encolher, esperando evitar cada par de olhos que a fitava. Ela sentiu outra forte pontada em seu abdômen, o que a fez agarrar a borda da mesa. Ela sussurrou que estava bem. As palavras saíram muito suaves e muito frágeis para convencer qualquer um. Sua voz quebrou, revelando a verdade que ela queria esconder. Augusto a ignorou completamente. Em vez disso, ele tomou seu assento ao lado de Lorena e apoiou o braço casualmente nas costas da cadeira dela. Seu gesto deixou claro que a existência de Isabela não lhe importava mais. Lorena se inclinou em direção a ele com confiança praticada e lançou a Isabela outro olhar zombeteiro. Dona Lúcia virou-se para uma mulher ao lado dela e comentou em voz alta que Isabela sempre arruinava tudo. Isabela ouviu cada sílaba, embora não fosse dirigida a ela. Seu coração apertou ainda mais. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremeram. O quarto inclinou ligeiramente antes de se firmar novamente, e ela piscou forte,
esperando que ninguém notasse sua perda de equilíbrio. Ela sabia que eles notaram. Seu olhar caiu para o chão. Ela não conseguia encarar o julgamento dos estranhos. Um garçom se aproximou dela com preocupação gravada no rosto. Ele colocou um copo de água suavemente sobre a mesa à sua frente. Antes que ela pudesse alcançá-lo, Augusto o afastou com um golpe frio de sua mão. O copo bateu ruidosamente e a água respingou no linho branco. O garçom recuou, assustado. Isabela mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de metal. Ela não queria chorar novamente e revelar mais de sua vulnerabilidade. Uma dor mais profunda latejou em seu estômago e o medo invadiu seu peito. Ela se preocupou com o bebê e o estresse que a invadia. Ela não queria desmaiar. Não ali. Não na frente do homem que acabara de humilhá-la. Ela tentou respirar novamente, desta vez com mais força. Ela endireitou as costas um pouco, esperando exibir alguma aparência de força, mesmo enquanto suas entranhas tremiam. Ninguém reconheceu sua bravura. Ninguém ficou ao seu lado. A atmosfera permaneceu sufocante. Augusto olhou brevemente para ela, apenas para redirecionar sua atenção para Lorena. O desprezo pareceu um golpe final. Isabela apertou os dedos com força até seus nós dos dedos mudarem de cor. Ela lembrou a si mesma que não podia parecer quebrada. Não agora. Não na frente dele. Ela levantou o queixo o suficiente para impedir que outra lágrima escapasse. Os convidados continuaram a sussurrar. Suas palavras fluíam de mesa em ondas suaves e espantadas. Alguns olhavam para Augusto com descrença. Alguns olhavam para ela com pena, mas a maioria permaneceu presa na tensão, muito insegura para tomar uma posição. Isabela inalou profundamente e se concentrou na subida e descida de sua respiração. Ela centralizou a palma da mão contra o estômago, sentindo a presença tênue da criança que carregava. Isso a ancorou. Isso a lembrou da vida que ela tinha que proteger e da força que precisava reunir. Ela cerrou o punho novamente. Ela disse a si mesma que não desmoronaria. Ela não cairia de joelhos. Não por causa de um homem que acabara de declarar a uma sala cheia de testemunhas que se envergonhava dela. Ela não merecia a crueldade dele. Ela não merecia o abandono dele. Ela não merecia a humilhação espirrada nela como uma arma. Ninguém ao seu redor conhecia a verdade. Eles viram uma esposa humilhada, uma mulher indefesa, se afogando em desgraça. Mas nenhum deles sabia o poder que ela possuía. Nenhum deles sabia o quão rápido o mundo de Augusto desmoronaria assim que sua verdade viesse à tona. Eles acreditavam que ela não tinha poder. Eles acreditavam que ela estava derrotada. Eles acreditavam que ela simplesmente iria embora em silêncio. Eles estavam errados. A mulher encharcada de vinho derramado era a única que segurava o futuro do Império Braga em suas mãos. O choque posterior do momento a havia sepultado em dor, mas sob essa dor algo novo se agitava, algo firme, algo deliberado, algo que mudaria tudo. Augusto se levantou de seu assento com a confiança de um homem que acreditava que a sala ainda lhe pertencia. Os convidados se acalmaram novamente enquanto ele limpava a garganta. Ele levantou uma mão em um gesto que se assemelhava a um pedido de desculpas, mas que não continha nada de sua sinceridade. Ele disse aos convidados que sua esposa estava simplesmente um pouco sensível demais naquela noite. Seu tom tinha um ar que sugeria que nada sério havia acontecido. Ele sorriu levemente, como se a cena que todos testemunharam não tivesse sido nada mais do que um mal-entendido. Ele culpou tudo pelos hormônios da gravidez. Ele agiu como se a dor e a humilhação de Isabela fossem sintomas, em vez das consequências de sua crueldade. Lorena assentiu com uma empatia praticada. Ela inclinou a cabeça, exibindo um olhar que implicava que entendia a luta melhor do que a própria Isabela.
Seu gesto lhe rendeu alguns olhares de compaixão daqueles que não conheciam sua verdadeira natureza. Dona Lúcia adicionou sua voz com indignação e declarou que Isabela sempre exagerava as coisas. Ela disse isso alto o suficiente para que várias mesas a ouvissem. Isabela sentiu as palavras a atravessarem como vidro afiado. Ela manteve o olhar baixo, tentando não deixar que sua expressão revelasse a picada que cada frase infligia. Augusto foi até Lorena e a envolveu com um braço à vista de todos. Seu toque era suave de uma maneira que ele não havia demonstrado a Isabela em meses. Ele disse a todos na sala que havia feito o seu melhor por sua esposa. Seu tom implicava exaustão, como se apoiar Isabela tivesse sido um fardo insuportável. Lorena acrescentou seu próprio comentário e disse que Isabela deveria aprender a se comportar adequadamente. Sua voz pingava desdém, envolto em falsa preocupação. Isabela baixou o olhar, sentindo o calor subir atrás deles. Ela não queria chorar novamente. Ela uniu as pontas dos dedos em seu colo. Augusto continuou sua narrativa sem pausa. Ele disse aos convidados que Isabela sempre causava problemas. Ele disse isso como se estivesse afirmando um fato bem conhecido. Dona Lúcia interveio mais uma vez, insistindo que Isabela não merecia ser uma nora Braga. Alguns convidados assentiram com incerteza. Alguns pareciam em conflito, mas a autoridade na voz de Augusto os convenceu. As pessoas que haviam começado a sentir simpatia por Isabela agora reconsideravam sua posição. Isabela levantou ligeiramente o queixo, quase querendo falar, mas sua voz se dissolveu antes de chegar aos lábios. Ela engoliu em seco com dificuldade. Sua garganta estava apertada como se estivesse envolta por um punho. Augusto observou seu silêncio e o interpretou como fraqueza. Ele soltou um pequeno suspiro de satisfação. Seus ombros relaxaram. Ele acreditou ter recuperado o controle da sala. Isabela baixou o olhar novamente, mas desta vez o movimento para baixo não veio do medo. Algo tênue começou a mudar por trás de seus olhos. Aquela pequena faísca escondida na distância encontrou um lugar para crescer. Sua humilhação não a estava mais afogando completamente. Estava se tornando um catalisador, uma semente de determinação plantada silenciosamente dentro dela. Augusto continuou a se deleitar com a atenção. Ele acreditava ter moldado a narrativa. Ele acreditava ter convencido todos de que Isabela era o problema. Ele acreditava tê-la encurralado para obedecer. Ele acreditava que ela permaneceria em silêncio, porque sempre esteve em silêncio. Ele acreditava que havia vencido. Mas no fundo de Isabela, uma mudança sutil estava se formando. Não era barulhenta, não era óbvia, não se manifestava em suas mãos trêmulas ou em suas bochechas manchadas de lágrimas. Vivia por trás de seus olhos, ganhando força com cada palavra cruel dita às suas custas. Ela não sabia como ou quando se levantaria. No entanto, ela sentiu que estava começando. A escuridão para a qual Augusto a havia empurrado não estava mais vazia. Uma faísca brilhava, pequena, constante, crescendo. E embora ninguém tenha notado naquela movimentada sala dourada, o primeiro sinal do despertar de Isabela já havia começado. Lorena se moveu em direção a Isabela com passos lentos e confiantes que transmitiam um ar de posse. Seus saltos bateram suavemente no chão polido, como se anunciassem o início de uma nova performance. Os convidados, que ainda permaneciam em um silêncio desconfortável, observavam sua aproximação com crescente apreensão. Lorena parou ao lado de Isabela e colocou uma mão bem cuidada no ombro de Isabela. O toque não era reconfortante. Trazia o tom de uma professora corrigindo uma aluna inferior. Isabela se enrijeceu, mas não se afastou.
Ela levantou os olhos lentamente para encontrar a mulher que estava de pé sobre ela. Lorena disse-lhe que Augusto a havia escolhido. Ela disse as palavras com orgulho. Não houve hesitação. Não houve vergonha. Era uma declaração destinada a perfurar o que restava da dignidade de Isabela. Isabela levantou a cabeça um pouco mais e olhou diretamente nos olhos de Lorena. A intensidade de seu olhar surpreendeu alguns observadores. Eles esperavam lágrimas ou medo. Em vez disso, viram um silêncio controlado. Lorena não se intimidou. Ela inclinou o queixo e se inclinou ligeiramente, como se desafiasse Isabela a reagir. Ela alcançou o colar de diamantes em volta do pescoço e o levantou suavemente com as pontas dos dedos. A pedra capturou a luz dourada sobre eles e a espalhou pela mesa. Lorena o exibiu deliberadamente. Ela se certificou de que cada pessoa pudesse vê-lo. Ela se certificou de que Isabela notasse primeiro. Alguns dos convidados engasgaram. Eles sussurraram sobre a audácia de exibir um presente do marido de outra mulher na frente da esposa que ele acabara de humilhar. Alguns cobriram a boca. Outros olharam fixamente para Augusto, esperando que ele negasse o que estava acontecendo. Ele não fez nada. A observação calma de Augusto do momento confirmou a todos que ele não tinha intenção de parar Lorena. Dona Lúcia sorriu com satisfação satisfeita, como se este fosse o momento que ela estava esperando. A sogra, que detestava Isabela desde o início, agora se deleitava com a humilhação. A atmosfera no restaurante mudou. A confiança de Lorena pairou sobre a sala como uma névoa. Ela disse a Isabela para ir embora. Sua voz era suave e casual, como se pedisse a alguém para sair de um corredor lotado. Ela disse que Isabela estava deixando todos desconfortáveis. Isabela permaneceu em silêncio. Ela permaneceu parada, embora seu corpo tremesse com o choque anterior. Ela se recusou a curvar a cabeça. Sua quietude começou a impor mais força do que o esperado. Lorena inclinou-se até que seus lábios quase roçassem a orelha de Isabela. Ela sussurrou que Isabela não pertencia mais à família Braga. Ela acrescentou que Augusto logo se divorciaria dela. A certeza em seu tom apunhalou o peito de Isabela. No entanto, algo dentro dela se recusou a quebrar. Lorena, então, puxou um pequeno envelope de sua bolsa e o colocou sobre a mesa na frente de Isabela. Dentro havia fotografias. Isabela deslizou a primeira para cima com dedos trêmulos. Cada imagem revelava Augusto e Lorena em momentos íntimos. Eles estavam sorrindo, braços dados, rostos muito próximos. A realização fria rastejou pela espinha de Isabela. Seu estômago se revirou, mas ela se obrigou a continuar respirando. Lorena encolheu os ombros com despreocupação e disse a Isabela que as imagens seriam públicas mais cedo ou mais tarde. Alguns convidados se esforçaram para ver as fotos. Isabela as pressionou rapidamente contra a mesa, mantendo o conteúdo oculto. Sua mandíbula apertou. Lorena endireitou sua postura e recuou o suficiente para que a sala pudesse vê-la novamente. Dona Lúcia levantou a voz e declarou que a família daria as boas-vindas a uma nora mais merecedora. O comentário foi agudo. Enviou outra onda através da multidão. Alguns dos convidados sussurraram que a crueldade tinha ido longe demais. Outros permaneceram imóveis, sem saber se deveriam intervir. Lorena se moveu para o lado de Augusto e pegou sua mão com um gesto elegante. Ela entrelaçou seus dedos com os dele e puxou o braço dele um pouco mais para perto. Augusto não se afastou. Sua aceitação de seu toque dizia tudo. Isabela sentiu seu coração afundar, mas se recusou a deixar sua expressão desmoronar. Alguns convidados balançaram a cabeça em descrença. O crescente mal-estar na sala não impediu Lorena. Ela estava gostando demais do momento. Isabela colocou uma mão trêmula sobre a barriga.
Ela lembrou a si mesma da vida dentro dela. Ela sussurrou em silêncio que precisava se manter firme. Lorena notou o gesto e riu suavemente. Ela perguntou a Isabela se ela realmente acreditava que Augusto ainda precisava dela. Ela perguntou se Isabela realmente pensava que tinha algum lugar na vida dele. Sua risada ficou mais aguda. Ela disse a Isabela que a empresa logo pertenceria inteiramente à família Braga e que Isabela estaria muito longe antes que esse futuro chegasse. Isabela não respondeu. Ela estudou Lorena com atenção. Ela captou sua confiança, sua arrogância, sua certeza. Ela observou a aprovação passiva de Augusto. Ela observou o sorriso de complacência de Dona Lúcia. Ela observou os convidados desconfortáveis que testemunhavam a crueldade se desenrolar. Seu silêncio se tornou algo diferente. Tornou-se um escudo, em vez de uma rendição. Lorena interpretou o silêncio como fraqueza. Ela sorriu triunfantemente, acreditando que Isabela havia aceito a derrota. Ela acreditava ter garantido sua vitória. Ela acreditava que Isabela não tinha mais luta. Ela acreditava que a humilhação havia esmagado seu espírito. Mas os olhos de Isabela estavam mudando. Sua respiração se estabilizou. A dor aguda em seu peito se instalou em algo mais frio, algo mais claro. Lorena não notou a mudança. Ela não viu que o olhar de Isabela havia passado de magoado para vigilante. Ela não viu que Isabela havia começado a medir cada movimento, cada pessoa, cada ângulo deste ataque. Os pensamentos de Isabela mudaram da pura emoção para a análise. Ela estudou a confiança de Lorena e a reconheceu como descuidada. Ela estudou a arrogância de Augusto e a reconheceu como cega. A humilhação não a estava mais afogando. Ela a aguçou, a refinou. Começou a se transformar em um cálculo silencioso. Lorena continuou a se deleitar em sua suposta vitória, sem saber que Isabela havia chegado a um ponto de virada. Isabela inalou lentamente, sua mão ainda protegendo seu estômago. Ela não disse nada. Ela não precisava. A tempestade que se formava dentro dela havia começado a tomar forma. A noite que estava destinada a destruí-la havia despertado algo inteiramente diferente. Uma força surgindo por baixo da dor. Uma força se preparando silenciosamente para mudar o destino de todos na sala. Augusto colocou uma pasta sobre a mesa com um movimento brusco e deliberado que cortou o silêncio desconfortável no restaurante. O som dela batendo na superfície polida fez vários clientes encolherem. Isabela olhou fixamente para a pasta como se fosse algo estranho, algo que não pertencia a um lugar onde ela já estava se afogando em humilhação. Augusto deu um toque na capa uma vez com o dedo e então olhou diretamente nos olhos dela. Ele disse-lhe que eram papéis do divórcio. Ele disse-lhe para assinar. Seu tom sugeria que ele esperava obediência imediata. Isabela levantou o olhar lentamente. Ela não piscou. Ela sustentou o olhar dele, embora sentisse seu coração lutando para manter o ritmo. Augusto sorriu com desdém para a tentativa dela de permanecer serena. Ele disse-lhe que ela não receberia nada. Ele proferiu as palavras com calma, quase com indiferença, como se estivesse dando uma atualização trivial em vez de destruir a vida da mulher que carregava seu filho. Ele acrescentou que já havia bloqueado suas contas bancárias. Ele esperou por uma reação. Isabela manteve o rosto imóvel, embora seu pulso se acelerasse sob sua pele. Atrás dele, Lorena cruzou os braços e se inclinou ligeiramente para o lado. Sua postura mostrava que ela se sentia confortável, vendo Isabela se quebrar. Ela queria testemunhar o colapso final. Dona Lúcia assentiu com firmeza de seu assento, sinalizando sua aprovação. Ela olhou para Isabela com um nível de desdém tão intenso que parecia envenenar o ar.
A sogra não se incomodou em esconder sua satisfação. Augusto continuou sua declaração. Ele mencionou o bebê e disse que eles decidiriam o que fazer a respeito mais tarde. Seu tom descuidado atravessou Isabela como uma lâmina serrilhada. Ela apertou a mão debaixo da mesa. Seus dedos cravaram na palma até doerem. Ela lutou contra o impulso de ofegar ou chorar. Ela se recusou a dar-lhe a satisfação. Uma mulher próxima levou as duas mãos ao rosto e sussurrou que não conseguia mais olhar. Sua voz quebrou com simpatia. A visão da compaixão de uma estranha quase enfraqueceu a determinação de Isabela, mas ela conteve a emoção antes que pudesse surgir. Augusto levantou a voz de repente. Ele disse-lhe para parar de fingir ser lamentável. Sua raiva ecoou por todo o salão de jantar. Vários clientes recuaram instintivamente, como se o acesso de raiva carregasse força física. Isabela endireitou as costas, tentando manter cada músculo no lugar. Ela inalou profundamente. Ela expirou com cuidado. Ela lembrou a si mesma que o pânico apenas alimentaria a crueldade dirigida a ela. Augusto apontou para os papéis do divórcio novamente e ordenou que ela assinasse. Lorena se adiantou o suficiente para que Isabela visse sua mão empurrando uma caneta pela mesa. Ela disse a Isabela que ela deveria ser razoável. Seu tom era doce, mas zombeteiro, revestido da confiança de alguém que acreditava que a vitória já era dela. Isabela não pegou a caneta. Ela nem olhou para ela. Augusto bateu a palma da mão na mesa. Pratos e copos tilintaram com um som penetrante que se espalhou pela sala. Vários clientes engasgaram e se assustaram. Alguns se afastaram de suas mesas. Outros sussurraram em pânico. Augusto gritou que Isabela estava o envergonhando. Seu rosto endureceu e sua mandíbula apertou. A raiva fervente dentro dele explodiu abertamente. Dona Lúcia resmungou em voz alta que Isabela sempre se comportava assim. Ela queria que todos acreditassem que Isabela era o problema. Que tudo o que estava acontecendo era esperado. Que nada na situação refletia mal em seu filho. Isabela baixou a cabeça uma vez, brevemente, como alguém que reúne forças em vez de se render. Ela inalou lentamente. Seu peito subiu, depois se firmou novamente. Foi o último fôlego que ela daria antes de tomar uma decisão que mudaria toda a dinâmica. Ela levantou os olhos para Augusto. Sua expressão mudou. Não estava mais magoada. Não estava mais assustada. Estava firme. Augusto fez uma pausa por um momento quando notou a mudança. A força incomum por trás de seu olhar o incomodou. Lorena semicerrou os olhos. Ela percebeu uma mudança, mas não conseguiu entendê-la. Isabela estendeu a mão para a pasta, não para assiná-la, mas para empurrá-la de volta sobre a mesa em direção a Augusto. Sua voz saiu mais calma do que qualquer um esperava. Ela disse-lhe que não assinaria. As palavras eram claras, firmes e sem tremores. Elas flutuaram pela sala silenciosa com um peso surpreendente. Augusto se endireitou bruscamente, como se tivesse sido atingido. Ele perguntou se ela realmente pensava que tinha alguma autoridade. Sua descrença beirava a indignação. Sua voz se elevou mais uma vez, desafiando sua bravura. Isabela respondeu com uma única palavra. Sim. Os clientes a encararam confusos. Eles não entendiam por que ela soava tão certa. Eles não entendiam por que sua postura havia mudado de defensiva para serena. Eles não sabiam que a mulher à frente deles possuía um poder que nenhum deles poderia imaginar. O rosto de Augusto se contorceu de raiva enquanto ele exigia uma explicação. Isabela não a forneceu. Ela não precisava. A declaração que ela havia feito foi suficiente para perturbá-lo. Os clientes trocaram sussurros, tentando entender a súbita confiança que irradiava de Isabela.
Lorena olhou de Augusto para Isabela com confusão, surgindo nas bordas de sua expressão. A recusa tranquila de Isabela reverberou por seu próprio corpo. Ela sentiu algo que não sentia desde o início da noite. Uma sensação de controle, uma sensação de calma dentro da tempestade. Ela havia chegado ao seu ponto de ruptura, mas em vez de desmoronar, ela havia pisado em terreno firme. Ela segurou a barriga suavemente debaixo da mesa e disse a si mesma que o medo não tinha mais lugar ali. Ela disse a si mesma que o tempo de permanecer em silêncio havia acabado. Augusto a encarou. A arrogância em seu olhar vacilou com um vislumbre de inquietação. Ele não entendia a decisão que ela havia tomado. Ele não entendia a confiança por trás de sua voz. Ele não entendia o que havia mudado. A multidão sentiu a tensão subir ao seu auge. Eles sentiram que algo invisível estava se movendo na sala. Eles sentiram uma nova energia se instalando ao redor de Isabela. Eles sentiram que o que viesse a seguir quebraria a ilusão que Augusto havia tentado construir. Só Isabela sabia a verdade. Só ela sabia que o jogo real havia começado e ela não seria mais a peça perdedora. Dona Lúcia avançou com a velocidade de alguém que acreditava que a autoridade pertencia apenas a ela. Ela arrancou os papéis do divórcio da mão de Augusto, como se tivesse o direito de controlar cada decisão na vida de seu filho. Sem hesitar, ela empurrou a pasta em direção a Isabela. A borda afiada parou a apenas centímetros do rosto de Isabela. A voz de Dona Lúcia cortou o ar, ordenando que ela assinasse. Ela proferiu cada palavra separadamente e com força. Assine, aqui, mesmo! A demanda ecoou pelo salão de jantar silencioso. Lorena pegou seu telefone e o levantou o suficiente para que a câmera capturasse o rosto de Isabela em plena vista. A tela brilhou contra a iluminação fraca. Lorena a angulou para que cada tremor, cada lágrima, cada momento da humilhação de Isabela pudesse ser gravado. Ela deu zoom com lenta satisfação. Isabela permaneceu imóvel. Ela não tocou nos papéis. Ela não reconheceu a gravação de Lorena. Seu silêncio pareceu irritá-los mais do que qualquer protesto poderia. Augusto se aproximou dela de repente e puxou a parte de trás de sua cadeira. O movimento foi violento o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Ela se agarrou à mesa para evitar cair. Vários convidados engasgaram. Alguém perguntou em voz alta o que Augusto estava fazendo. Suas vozes transmitiam medo em vez de curiosidade. Isabela pressionou a mão sobre a barriga com urgência instintiva. Seu corpo se curvou protetoramente em torno da criança que carregava. Sua respiração tremeu enquanto ela tentava se estabilizar. Lorena falou em seu telefone com uma voz que pingava falsa simpatia. Ela narrou para seus espectadores invisíveis que era assim que se parecia o momento final de uma esposa fracassada. Seu sorriso cruel se alargou enquanto ela continuava filmando. A crueldade casual em seu tom gelou vários espectadores. Isabela permaneceu sentada. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos permaneciam firmes. Dona Lúcia ajustou o microfone no centro do salão de jantar. O suave ruído estático que se seguiu atraiu mais olhares para a cena. Ela ordenou à equipe que trouxesse um pano e afirmou que Isabela havia sujado o chão. Alguns garçons se adiantaram, mas ficaram imóveis ao ver a tensão na sala. Nenhum deles ousou se mover. O medo os manteve parados. Augusto gritou que Isabela não era mais uma convidada VIP. Sua voz se elevou alta e áspera. Isabela se impulsionou para ficar ereta, embora suas pernas tremessem sob ela. Enquanto ela tentava se afastar, Augusto bloqueou seu caminho. Seu braço se estendeu em sua direção como uma barreira que ela não podia cruzar.
Ele exigiu saber quem lhe havia dado permissão para sair. Sua voz carregava uma brutalidade afiada que fez vários convidados recuarem. Lorena avançou com um sorriso lento e divertido. Ela estendeu a mão e deu um leve toque na superfície do vestido de Isabela, como se estivesse testando sua reação. Um suave golpe de tecido ressoou. Isabela não se intimidou. Sua quietude tornou o momento mais frio. Seus olhos ficaram vazios e assustadoramente calmos. Uma mulher do outro lado da sala apressou-se alguns passos em direção a eles. Ela gritou que Isabela estava grávida. Sua voz tremia de raiva e preocupação. Augusto imediatamente se virou para ela e retrucou que não era da conta dela. Seu tom silenciou a mulher, que recuou em choque. Dona Lúcia levantou o queixo e declarou em voz alta que Isabela não era mais parte da família Braga. Seu anúncio soou como um decreto final. O microfone levou sua voz a todos os cantos do salão de jantar. Todas as luzes das luminárias superiores pareciam convergir em Isabela. Ela se tornou o centro das atenções. No entanto, nenhuma dessa atenção oferecia consolo. Parecia um holofote usado para uma execução. Um homem sussurrou que o incidente acabaria nas notícias. Lorena zombou. Ela perguntou que história poderia sair disso além da de uma esposa inútil sendo substituída. Suas palavras atingiram o ar com aguda crueldade. Augusto soltou uma risada fria. Ele garantiu a Isabela que ninguém ali a apoiava. Ele disse isso em voz alta e com confiança. Ele acreditava nisso. Ele pensou que era dono da sala. Isabela olhou para ele. Ela sustentou o olhar dele por mais tempo do que jamais havia feito. Sua expressão mudou. Algo mudou na maneira como seus olhos se focaram nele. Foi sutil, mas inconfundível. A dor que ali habitava recuou lentamente. O que surgiu em seu lugar foi uma nova decisão, uma nova resolução, uma nova compreensão de si mesma. A sala pareceu sentir a mudança, embora ninguém a entendesse. Isabela falou em voz baixa. Sua voz era suave, mas firme. Ela disse a Augusto que ele estava errado. A simplicidade de suas palavras espantou até aqueles que haviam parado de prestar atenção. Lorena soltou uma gargalhada. Ela perguntou sobre o que ele poderia estar errado. Sua risada soou forçada, como se sua confiança tivesse rachado. Isabela respondeu com tranquila certeza. Ela disse a Augusto que ele pagaria por esta noite. Seu tom não continha raiva, nem tremor, nem desespero. Era controlado e deliberado. Era a voz de alguém que havia chegado a um ponto além do medo. As palavras flutuaram pela sala e se instalaram pesadamente. Os convidados que há momentos observavam passivamente agora se inclinaram para a frente, como se atraídos por um puxão invisível. Um arrepio coletivo percorreu a multidão. Até o ar pareceu se acalmar. A iluminação de cima piscou ligeiramente. A atmosfera engrossou com uma energia que ninguém conseguia nomear. Algo havia mudado. Algo poderoso. Algo que não pertencia a Augusto, nem a Lorena, nem a Dona Lúcia. Pertencia a Isabela. Sua humilhação havia atingido o auge. Seu sofrimento havia se desenrolado na frente de câmeras e estranhos. Mas naquele pico, algo dentro dela se elevou. Ela olhou ao redor da sala com nova clareza. Sua voz havia retornado. Seu silêncio havia se transformado. A tempestade que se formava dentro dela agora ganhou força. E todos na sala sentiram a primeira rajada fria de vento da mudança que se aproximava. Isabela levantou-se de sua cadeira com uma firmeza que surpreendeu a todos que a haviam visto desmoronar minutos antes. O tremor em seu corpo desapareceu. Suas costas se endireitaram e seus ombros assumiram uma postura controlada que irradiava uma força serena. Ela alcançou um guardanapo na mesa
e o levantou lentamente. O restaurante permaneceu paralisado, enquanto ela levava o pano ao rosto. Ela limpou o vinho de suas bochechas com uma graça deliberada. Cada movimento foi calmo e preciso. Ela não parecia mais frágil. Lorena baixou o telefone até a metade. Uma leve ruga se formou entre as sobrancelhas. Ela sentiu uma mudança que ainda não conseguia definir. Sua confiança vacilou pela primeira vez. A sala pareceu inspirar de uma vez, enquanto Isabela colocava o guardanapo de volta na mesa. Ela o deixou suavemente, como se marcasse o fim da humilhação imposta a ela. Aquele gesto simples mudou a atmosfera. Augusto latiu para que ela se sentasse. Sua voz quebrou o silêncio como um chicote. No entanto, Isabela não se intimidou. Ela respondeu com uma única palavra: não. A recusa cortou abruptamente a sala. Era a primeira vez que ela negava sua ordem em público. As conversas morreram instantaneamente. Copos foram colocados. Garfos ficaram imóveis nos pratos. Cada par de olhos se fixou nela. Dona Lúcia apertou a bolsa com mais força. Suas narinas se dilataram com descrença e indignação. Ela perguntou a Isabela como ela ousava desobedecer. Seu tom tremeu com uma mistura de raiva e medo. Isabela virou a cabeça e encontrou o olhar furioso de sua sogra sem hesitar. Ela disse a Dona Lúcia que havia permanecido em silêncio por tempo suficiente. Sua voz era firme. Não continha amargura. Carregava resolução. Alguns convidados se aproximaram. Suas expressões mudaram de observadores passivos para apoiadores desconfortáveis. Alguém sussurrou que Isabela não deveria estar sozinha nisso. Outro murmurou que já era o suficiente. Suas ações sutis não passaram despercebidas. O controle de Augusto se afrouxou. O pânico piscou em seus olhos. Ele pediu ordem. Ele tentou recuperar o comando. No entanto, nada do que ele disse parou a crescente mudança na sala. Lorena puxou o braço de Augusto levemente. Ela disse-lhe para se acalmar. Sua voz continha um tremor incomum. Ela sentiu a situação escorregar de suas mãos. Augusto afastou o braço dela e lançou um olhar furioso para Isabela. Ela sustentou o olhar dele sem hesitar. Isabela perguntou se ele realmente acreditava que ela não tinha poder. Ela perguntou com calma segurança. Nenhum traço de medo tocou suas palavras. Ela continuou com outra frase. Ele logo descobriria o quão errado estava. Seu tom permaneceu suave, mas o peso de suas palavras atingiu o ar ao seu redor. Augusto rosnou que ela não era nada mais do que uma mulher sem dinheiro e sem influência. Seu insulto ecoou por todo o salão de jantar. No entanto, em vez de quebrá-la, isso apenas alargou o sorriso silencioso que se formava em seus lábios. Foi um sorriso que se espalhou entre os convidados. Um sorriso que incomodou Augusto mais do que qualquer lágrima que ela pudesse ter derramado. Isabela perguntou se ele realmente acreditava nisso. Sua voz mergulhou em uma suavidade que enviou um arrepio pela sala. Lorena engoliu em seco. Ela recuou um pouco. Ela sussurrou para Augusto, perguntando o que Isabela queria dizer. Seus olhos se moviam nervosamente. Augusto a dispensou com um aceno de mão. Ele insistiu que Isabela estava apenas ameaçando porque estava desesperada. Sua voz traiu um vislumbre de inquietação. Isabela enfiou a mão na bolsa. Os convidados se inclinaram enquanto ela desbloqueava o telefone. Ela rolou com tranquila intenção e então abriu um e-mail. O brilho da tela iluminou sua expressão serena. Ela segurou o telefone como se ele contivesse algo poderoso o suficiente para mudar toda a sala. Ela disse a Augusto que era inteligente o suficiente para não lutar contra ele de mãos vazias. Que ela não era boba de enfrentá-lo sem preparação. Sua declaração não soou como uma ameaça. Soou como um fato.
Um convidado próximo sussurrou perguntando o que ela estava prestes a fazer. Outro sussurrou que algo grande estava por vir. A tensão ficou mais densa ao redor deles, como uma cortina se fechando. Isabela virou-se para um jovem funcionário que estava parado na beira da sala. Ela perguntou se ele poderia servir como testemunha do que havia acontecido naquela noite. Seu tom era suave, mas confiante. O funcionário olhou para ela. Seu rosto corou de nervosismo. Então ele se firmou com uma coragem tranquila. Ele assentiu. Ele disse: sim. A resposta ecoou mais alto do que o esperado. A sala mudou novamente. O rosto de Augusto ficou vermelho de humilhação. Sua autoridade desmoronou sob o peso de ser desafiado publicamente. Isabela passou por Augusto e caminhou até Lorena. Seus passos eram tranquilos, sua postura inabalável. Ela parou perto o suficiente para que Lorena sentisse sua presença. Ela disse a Lorena para aproveitar o momento enquanto ainda podia. Ela disse que este seria o último momento em que Lorena se sentiria triunfante. Sua voz não era alta nem amarga. Era simplesmente a verdade. Os convidados estremeceram. Até o ar pareceu mais frio. Isabela se virou, sem esperar por uma reação. Ela caminhou pela sala com uma graça que não pedia permissão. Ela se moveu como se nada e ninguém naquela sala tivesse o direito de detê-la mais. Sua partida foi silenciosa, mas poderosa. Suspiros a seguiram. Murmúrios se espalharam atrás dela como ondulações na água. Era como se ela levasse consigo o centro de gravidade de toda a sala. Lorena ficou paralisada, incapaz de responder. A mandíbula de Augusto apertou com descrença. Dona Lúcia apertou a bolsa com tanta força que o couro rangeu. Nenhum deles entendeu o que acabara de mudar, mas todos sentiram. Os convidados trocaram olhares. Algo elétrico encheu o espaço. Algo afiado. Algo novo. Eles sentiram a mudança de poder. Eles sentiram o colapso da ilusão que Augusto havia construído. Eles sentiram a ascensão de Isabela começando em tempo real. E naquele momento sem fôlego, cada pessoa presente percebeu a mesma verdade. O jogo havia mudado de lado. As portas da seção VIP se abriram com um som suave, mas dominante, que atraiu todos os olhares para a entrada. A atmosfera, já tensa e frágil, apertou ainda mais quando um homem entrou. Sua presença transmitia autoridade em vez de agressão. Marcus Hale, o advogado de Isabela, avançou com um passo tranquilo. Seu terno estava impecável. Sua expressão, controlada. Seus olhos mostravam uma determinação silenciosa. Ninguém na sala o esperava. O rosto de Augusto perdeu a cor. Ele olhou para Marcos com confusão e um medo crescente. Ele exigiu saber por que Marcos estava ali. Sua voz vacilou entre a raiva e a inquietação. Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele caminhou até a mesa central onde Augusto estava de pé. Ele colocou uma pasta grossa de documentos diretamente na frente dele com cuidado deliberado. O suave baque ressoou como uma nota de abertura para uma sinfonia prestes a começar. Marcos disse a ele que havia chegado para corrigir vários mal-entendidos graves. Seu tom permaneceu cortês, mas firme. A sala ficou em silêncio. Lorena recuou instintivamente. Seu corpo se moveu como se respondesse a uma ameaça que não podia ver. Dona Lúcia agarrou o braço de sua cadeira com as duas mãos. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela sentiu o perigo, mas ainda não entendia sua origem. Isabela se moveu para o lado de Marcos. Pela primeira vez naquela noite, ela não parecia pequena ou encurralada. Ela estava de pé com uma autoridade silenciosa que mudou o ambiente ao seu redor. Os convidados que haviam testemunhado sua humilhação agora sussurravam sobre sua transformação.
O contraste entre a mulher trêmula de antes e a figura serena, agora ao lado de seu advogado, chocou quase todos os presentes. Marcos abriu a pasta. Ele virou a primeira página em direção à audiência. Um título em negrito em tinta clara apareceu. Documentação de propriedade. 51% do Império Braga. A sala explodiu em choque. Os suspiros surgiram de todas as direções. As conversas irromperam em sussurros frenéticos. Uma cadeira raspou ruidosamente no chão, enquanto alguém se levantava abruptamente. O ar vibrou com descrença. Augusto gaguejou. Ele tentou formar palavras, mas apenas fragmentos escaparam. Ele perguntou o que estava olhando. Sua voz quebrou. Marcos virou a próxima página. Ele leu em voz alta a linha que indicava o proprietário legal. Isabela Costa Braga. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas. A reação foi imediata. Lorena quase deixou cair o telefone. Seus dedos se contorceram violentamente antes de ela se agarrar a ele com mais força. Dona Lúcia saltou, gritando que era impossível. Ela insistiu que a empresa pertencia à família Braga. Marcos a corrigiu. Ele explicou que a propriedade havia pertencido à família Braga antes. Ele enfatizou a mudança. Ele esclareceu que o falecido presidente havia transferido a autoridade para Isabela 2 anos antes. O peso dessa revelação se instalou como um trovão rolando pela sala. O rosto de Augusto ficou pálido. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seu mundo se estilhaçou. Sua certeza desmoronou. Ele perguntou a Isabela por que ela havia feito isso. A pergunta era fraca e trêmula. Carregava o desespero de um homem que percebeu tarde demais o que havia destruído. Isabela respondeu sem levantar a voz. Ela disse que o havia feito porque uma vez acreditou nele. Suas palavras atingiram mais fundo do que qualquer acusação. Marcos levantou outra folha. Continha e-mails impressos. Correspondência entre Augusto e Lorena. Evidências claras de seu caso. Prova de traição. Prova de intenção. Os suspiros ressoaram novamente. Alguém sussurrou que isso era suficiente para um processo. Outro sussurrou que o escândalo o destruiria. Marcos afirmou claramente que todas as evidências seriam apresentadas no tribunal. Seu tom não deixou espaço para discussão. Mais convidados pegaram seus telefones. Alguns começaram a gravar. Outros tiraram fotos. A sala se transformou em um arquivo ao vivo da queda de Augusto. Nenhuma tentativa de esconder a verdade poderia ter sucesso agora. O colapso de sua imagem ocorreu em tempo real na frente das pessoas que ele esperava impressionar naquela mesma noite. Augusto tentou afirmar a autoridade. Ele gritou que ainda era o CEO. Sua voz tremeu. Ele tentou endireitar sua postura, mas o tremor em suas mãos o traiu. Isabela o confrontou com uma calma inabalável. Ela disse que ele não ocuparia o cargo por muito tempo. Sua declaração não foi uma ameaça. Foi uma promessa forjada pelo poder legal e pela verdade inegável. Lorena se aproximou de Augusto. Ela sussurrou que ele precisava dizer alguma coisa. Sua voz tremeu. Sua confiança anterior se dissolveu em medo. Ela olhou para Marcos e depois para os documentos. Seu olhar se moveu descontroladamente. Ela sentiu o colapso, mas não conseguiu pará-lo. Augusto recuou involuntariamente. Seu corpo se afastou da verdade como se fosse uma força física. Seus pensamentos dispararam em espiral. A humilhação, o medo, o desmoronamento de tudo o que ele pensava controlar o atingiram de uma vez. Seus joelhos quase cederam sob o peso da compreensão. O homem que antes dominava a atenção da sala agora parecia uma sombra de si mesmo. Dona Lúcia agarrou sua cadeira com tanta força que o tecido esticou. Ela cambaleou ligeiramente e teve que se estabilizar. Seu orgulho desmoronou com cada pedaço da verdade revelada. Ela percebeu que não podia mais proteger seu filho.
Não disso. Não de Isabela. Isabela deu um passo à frente. Ela olhou para Augusto com uma expressão nem cruel, nem indulgente. Era o olhar de alguém que havia superado a prisão em que estava presa. Sua voz cortou o caos com clareza. Ela disse a ele que o império que ele pensava pertencer a ele nunca tinha sido dele para começar. Cada pessoa na sala se virou para ela. Suas palavras ressoaram com clareza e finalização. O império que ele reivindicou. O império que ele ostentou. O império que ele usou para controlar e menosprezar. Pertencia a ela. Marcos fechou a pasta. O som foi suave, mas definitivo. O salão de jantar prendeu a respiração, enquanto Isabela se mantinha inabalável. A verdade finalmente havia vindo à tona, e com ela, a dinâmica de poder de toda a noite mudou permanentemente. O que começou como humilhação havia se transformado em revelação. O que parecia o colapso de uma mulher era, de fato, o colapso de um rei que nunca realmente possuía sua coroa. A notícia se espalhou em 10 minutos. Primeiro viajou pelo restaurante. Em seguida, irrompeu na cidade como uma tempestade que se recusava a ser contida. Alguém postou um pequeno clipe de Augusto jogando vinho no rosto de sua esposa grávida. Outra pessoa adicionou uma foto de Isabela ao lado de seu advogado, enquanto ele revelava os documentos de propriedade. Em minutos, as plataformas sociais explodiram. A história se moveu muito rápido para que qualquer um dos envolvidos a controlasse. A primeira manchete surgiu antes que Isabela tivesse saído do prédio. Declarava que um magnata havia humilhado publicamente sua esposa grávida, apenas para descobrir que ela secretamente possuía 51% de seu império. A manchete se espalhou pelas telas como fogo. As palavras chocaram os leitores e desencadearam uma onda de indignação. Não era apenas fofoca. Era escândalo. Era traição. Era o poder mudando de mãos de uma forma que ninguém viu. O vídeo do vinho espirrando no rosto de Isabela se tornou a peça central da tempestade. Milhões o assistiram. Milhões reagiram a ele. A raiva aumentou nas sessões de comentários. As pessoas reproduziram o momento repetidamente. Elas a viram encolher. Elas a viram segurar a barriga. Elas o viram permanecer inexpressivo. A crueldade do ato atingiu uma fibra nacional. A resistência silenciosa de Isabela se tornou um símbolo. A arrogância de Augusto se tornou um aviso. A hashtag Justiça para Isabela subiu ao topo das tendências globais. Pessoas escreveram ensaios descrevendo a situação. Outros exigiram responsabilidade corporativa. Alguns condenaram a cultura que permitia que homens poderosos se comportassem sem consequências. O impulso cresceu a cada segundo que passava. O Império Braga sentiu o golpe imediatamente. O preço das ações começou a cair antes da meia-noite. Investidores venderam ações por medo de danos permanentes. À 1h, o Conselho de Administração realizou uma reunião de emergência. Suas vozes subiam e desciam em pânico. Eles discutiram a reputação. Eles discutiram a responsabilidade. Eles discutiram as imagens que agora eram impossíveis de esconder. Sua decisão final foi unânime. Augusto seria suspenso de seu cargo de CEO, até novo aviso. Lorena enfrentou seu próprio colapso. As marcas que uma vez lhe pagaram para sorrir em seus anúncios cancelaram suas parcerias. Eles não queriam ser associados à mulher que zombou de uma esposa grávida. Mensagens inundaram suas contas. Pessoas exigiram desculpas. Pessoas exigiram responsabilidade. Algumas mensagens eram cruéis. Algumas eram furiosas. Todas elas a sobrecarregaram.
Ela se trancou em seu apartamento e chorou até sua voz falhar. Dona Lúcia também não escapou das consequências. Os comentários a condenaram por encorajar e apoiar o abuso de seu filho. Ressurgiram antigas entrevistas onde ela criticava Isabela. Clipes do restaurante onde ela não mostrou simpatia se espalharam pelas plataformas. Sua reputação foi estilhaçada. Ela recebeu ligações de velhos conhecidos que se recusaram a ser vistos com ela publicamente. Ela se escondeu das câmeras estacionadas do lado de fora de sua casa. O Comitê de Ética dentro do Império Braga solicitou uma investigação interna sobre a conduta de Augusto. Eles revisaram reclamações de funcionários de anos anteriores. Eles examinaram padrões de comportamento. Eles observaram como ele tratava seus subordinados. O escândalo descobriu verdades que haviam sido escondidas sob apresentações corporativas polidas. Enquanto isso, Marcos preparou o caso legal. Ele construiu um arquivo grosso com documentação, capturas de tela, e-mails, declarações de testemunhas. Ele reuniu depoimentos. Ele compilou todas as formas de prova relacionadas ao abuso. O caso ficou mais forte a cada hora. Ele disse a Isabela que estava pronto para prosseguir quando ela estivesse. Isabela ouviu em silêncio. Sua determinação se aprofundou. Ela recebeu um e-mail de um acionista importante. Continha apenas 4 palavras. Nós a apoiamos totalmente. A breve mensagem carregava mais peso do que qualquer desculpa que Augusto pudesse oferecer. Foi a confirmação de que a empresa reconhecia seu poder. Foi a confirmação de que ela não estava mais sozinha. Augusto tentou ligar para ela 17 vezes. Ele usou seu telefone pessoal. Ele usou o telefone fixo. Ele usou números corporativos. Isabela rejeitou todas as chamadas. Ela não ouviria seu pânico ou suas desculpas. Ela não lhe devia consolo. Ela não lhe devia silêncio. Lorena implorou a Augusto para ajudá-la quando a reação a sobrecarregou. Ela chorou tão alto que mal conseguia respirar. Ela queria que ele a protegesse. Ela queria que ele fizesse uma declaração defendendo-a. Augusto retrucou para ela. Ele gritou que ela apenas piorava tudo. Sua raiva a assustou. Ela se afastou, percebendo pela primeira vez que o homem ao qual ela se apegava não tinha lealdade a oferecer. A família Braga fechou as portas de sua mansão. Eles fecharam as cortinas. Eles apagaram as luzes. Eles fingiram não estar em casa. Repórteres se reuniram do lado de fora, com câmeras brilhantes e perguntas mais incisivas. Eles gritaram em microfones, exigindo respostas. Eles perguntaram se os rumores eram verdadeiros. Eles perguntaram se Augusto estava mentindo por anos. Eles perguntaram quem realmente era o dono da empresa. Ninguém respondeu. Fãs e apoiadores de Isabela organizaram campanhas online. Eles exigiram que o Império Braga emitisse um pedido de desculpas público. Alguns se reuniram do lado de fora da sede, segurando cartazes pedindo justiça. Suas vozes ecoaram pela cidade. Funcionários internos observavam pelas janelas. Eles sussurravam entre si. Alguns se perguntaram se Isabela se tornaria a nova líder. Outros esperavam que sim. Os rumores se espalharam rapidamente. Augusto tentou sair de casa despercebido. Um fotógrafo o viu. O flash capturou uma única imagem. Augusto estava desabando para a frente em seu carro. Seu rosto parecia vazio. Seus olhos estavam inchados e desfocados. A fotografia se tornou um símbolo. As pessoas comentaram que ele finalmente parecia um homem sofrendo as consequências. Nos corredores do escritório, os funcionários sussurravam o nome de Isabela com respeito. Alguns se perguntaram se ela assumiria o controle. Outros prepararam flores e as enviaram através do concierge da empresa. Cartões acompanhavam os buquês.
Alguns pediram desculpas por acreditar em mentiras. Outros elogiaram sua força. Nenhum deles mencionou Augusto. Augusto soube que havia sido retirado da lista de oradores da próxima cúpula econômica. O comitê não queria arriscar a indignação pública. Sua rede profissional começou a desmoronar. Contatos que ele considerava aliados agora o ignoravam. Até mesmo seu parceiro de negócios mais próximo se distanciou discretamente. Augusto observou seu mundo desmoronar fio por fio. Lorena desapareceu completamente das redes sociais. Suas páginas ficaram em branco. Seus seguidores exigiram respostas. Alguns deles celebraram seu desaparecimento. Outros criticaram seu silêncio. Nenhum deles ofereceu simpatia. Dona Lúcia finalmente contatou Augusto por telefone. Sua voz tremia. Ela disse que tudo estava desmoronando. Ela disse que eles estavam perdendo tudo. Ela perguntou como isso poderia ter acontecido. Ele não tinha resposta. Ele olhou fixamente para a parede, enquanto as palavras dela giravam em sua mente. E então ele percebeu a verdade. Ele nunca havia entendido onde residia o verdadeiro poder. Ele havia ridicularizado a mulher que o detinha. Ele a havia subestimado. Ele a havia traído. Ele havia se destruído. E agora, ele estava parado entre as ruínas que havia criado. A coletiva de imprensa ocorreu dentro da sede do Império Braga. Luzes brilhantes alinhavam o palco. Repórteres enchiam todos os assentos. Suas câmeras apontavam para o pódio onde Isabela logo apareceria. A atmosfera parecia carregada, não de tensão, mas de expectativa. Todos queriam ouvir sua voz. Todos queriam ver a mulher que havia suportado a humilhação e ascendido ao poder. Quando Isabela subiu ao palco, a sala mudou. Ela se portava com serena compostura. Seus passos eram firmes. Sua expressão era clara e composta. Ela não se parecia em nada com a mulher que havia sido publicamente envergonhada apenas algumas noites antes. Ela estava mais alta, quase luminosa sob as luzes. Uma onda de cliques de câmera quebrou o silêncio. Os repórteres imediatamente a bombardearam com perguntas. Eles levantaram as mãos. Eles levantaram microfones. Eles a chamaram pelo nome repetidamente. Isabela ofereceu um sorriso suave. Agradeceu a todos por comparecerem. Agradeceu àqueles que a apoiaram durante a aprovação. Ela reconheceu os milhões que haviam falado em seu nome. Sua gratidão era sincera e calorosa. Então, ela deu a declaração que todos estavam esperando. Ela anunciou que Augusto havia sido destituído de toda a autoridade executiva dentro do Império Braga. Ela declarou firmemente que ele nunca mais teria a oportunidade de prejudicar ninguém, nem dentro nem fora da empresa. Sua voz permaneceu firme. Suas palavras carregavam convicção. A sala explodiu em murmúrios e digitação rápida, enquanto os repórteres se apressavam para documentar cada frase. Lorena tentou construir sua própria narrativa. Ela enviou uma carta de desculpas pública. Ela circulou pelos canais sociais em questão de minutos, mas foi rejeitada. As pessoas a descartaram como sendo tarde demais, muito emocional, muito autointeressada. Sua carreira desapareceu em silêncio. Ela sumiu do mundo do entretenimento sem deixar rastros. Dona Lúcia escolheu uma abordagem diferente. Ela enviou uma mensagem privada a Isabela. Nela, ela expressou arrependimento por suas ações e como a havia tratado. Ela escreveu que esperava que um dia Isabela a perdoasse, mas Isabela não respondeu. Algumas feridas não cicatrizam apenas com palavras. Enquanto isso, Augusto enfrentou consequências fora do mundo corporativo. Os tribunais ordenaram terapia de controle comportamental. Era obrigatória. Ele chegou às sessões com a cabeça baixa. O orgulho que ele antes carregava havia se diluído em exaustão.
Ele não parecia mais intocável. Logo após a ordem de terapia, o tribunal se preparou para a audiência legal. Apoiadores de Isabela ficaram do lado de fora do tribunal, segurando cartazes e oferecendo incentivo. Alguns haviam seguido sua história desde o início. Outros se juntaram depois de verem as filmagens virais. Eles cercaram o prédio com esperança e solidariedade. Dentro do tribunal, Marcos apresentou o processo. Ele estava organizado com cuidado meticuloso. Ele listou todas as provas. Ele apresentou e-mails, registros financeiros, declarações de testemunhas, gravações de vídeo. Ele construiu a narrativa do abuso com precisão. O juiz ouviu atentamente. Augusto tentou contra-atacar. Seus esforços foram fracos. Suas declarações careciam de coerência. Cada justificativa que ele ofereceu se desfez à medida que Marcos revelava mais evidências. O ímpeto se voltou completamente contra ele. A sala do tribunal sentiu o inevitável. O veredicto veio rapidamente. Augusto foi considerado culpado de abuso doméstico. O juiz listou claramente as penalidades. Uma multa, uma ordem de restrição, uma proibição estrita de se aproximar de Isabela. Os ombros de Augusto caíram a cada palavra. Não havia celebração em sua expressão. Apenas derrota. Apenas compreensão. Apenas as consequências de suas próprias decisões. Quando a sessão do tribunal terminou, Isabela não olhou para ele. Ela saiu do prédio cercada por apoiadores. Repórteres gritaram seu nome, mas ela continuou andando, guiada por um propósito sereno. Ela não tinha interesse em reviver a dor. Sua vida estava avançando. Na sede corporativa, os funcionários se prepararam para sua chegada. Eles formaram filas nos corredores, segurando flores. Alguns sorriram. Alguns choraram em silêncio. Outros curvaram a cabeça em respeito. Isabela entrou no prédio não como vítima, mas como a nova presidente do Império Braga. Seu nome carregava autoridade. Sua presença carregava esperança. Agradeceu à equipe por sua bondade. Ela lhes disse que a empresa mudaria a partir daquele dia. Sua voz ecoou pelo lobby. Em seus olhos havia uma sensação de clareza. Em seu tom havia resolução. Os funcionários aplaudiram com entusiasmo genuíno. Quando ela voltou para casa mais tarde naquela noite, ela entrou em seu novo apartamento. O espaço parecia quente. As sombras que uma vez assombraram seu antigo lar haviam desaparecido. Ela fechou a porta atrás de si e ficou em silêncio por um momento. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou que ela e seu filho estavam seguros agora. Sua voz tremeu suavemente com emoção. Alguns dias depois, ela começou a embalar os pertences restantes de Augusto. Ela abriu caixas cheias de lembranças que não precisava mais. Em um recipiente, ela encontrou a foto do casamento deles. Poeira cobria a moldura. Ela a pegou com as mãos firmes. Ela estudou a imagem. 2 pessoas sorrindo. 2 pessoas que haviam acreditado em um futuro que nunca veio. Ela segurou a foto por uma longa pausa. Então, ela a colocou suavemente na caixa de doações, sem raiva, sem arrependimento, apenas encerramento, apenas aceitação. Mensagens online chegaram durante todo o dia. Pessoas de todo o mundo a parabenizaram. Eles enviaram mensagens de encorajamento, admiração e força. A hashtag "Viva a Vida para Isabela" subiu ao topo das paradas de tendências. Sua história se tornou um símbolo para aqueles que haviam suportado dor semelhante. O mundo observou sua transformação e celebrou sua resiliência. Naquela tarde, ela estava perto da janela de seu apartamento. O sol se pôs no horizonte. Luz dourada inundou o quarto. Uma brisa suave entrou pela janela aberta. Ela respirou fundo. Ela sentiu a mudança no ar.
Carregava liberdade. Carregava renovação. Ela sorriu. O tipo de sorriso que vem da alma depois de sobreviver à escuridão. O tipo de sorriso que marca o começo de algo novo. A dor havia acabado. A liberdade tinha começado.